A reflexão nossa se baseia no tema Deus não precisa de você. Eu não sei o que está acontecendo aí em boa parte do nosso meio, que dá impressão para muita gente que Deus está mais ou menos assim, numa situação de necessidade muito grande, e que se a gente não for ajudá-lo, se a gente não se envolver na igreja, na obra de Deus, se a gente não contribuir, parece que ele vai ficar passando necessidade, né? Então, muita gente às vezes enfatiza isso, né, dizendo, olha, Deus precisa de nós, Deus precisa de você, quando na verdade a ideia está longe de ser próxima disso. E nós vamos observar um texto interessante que acontece na época de Malaquias e que mais ou menos reflete um tipo de mentalidade que muita gente tem hoje em dia, que ai de Deus e do seu reino se a gente não for dar uma mãozinha para ele, porque ele estaria, em tese, supostamente precisando disso. Quando a gente vai estudar o livro de Malaquias, a gente sabe Malaquias, na nossa organização da Bíblia, vai ser o último livro do Antigo Testamento, mas ele é mais ou menos da época dos livros de Crônicas, também na época do livro de Neemias. Malaquias é uma palavra que significa, na verdade, meu mensageiro, ou o mensageiro do Senhor. Alguns acham que pode ser que Malaquias seja mesmo o nome do profeta. Teve alguns estudiosos que chegaram a sugerir que talvez Esdras, que é a pessoa importante desse período, você vai se lembrar que Esdras volta com o segundo grupo de judeus que vai retornar para Judá e Jerusalém, depois de ficar na Babilônia. Esdras volta no ano 458. Talvez, alguns imaginam que seria ele o autor. Malaquias é contemporâneo de Esdras, Neemias, aí na época do retorno do exílio, no segundo momento, e o livro é escrito mais ou menos entre 430 e 420 a.C. Malaquias vai enfatizar muito esse amor incrível, incondicional, imutável de Deus por seu povo, mas ele vai ter que enfrentar uma atitude assim de desprezo, de desdém da parte dos sacerdotes pela própria lei e o descaso do povo para com Deus. Então preste bem atenção, cada livro da Bíblia é escrito no momento onde está acontecendo algum tipo de circunstância. Se a gente não entende essa circunstância, esse ambiente, não entende a razão de ser da mensagem. Os livros proféticos, antes do povo ir para o exílio da Babilônia, eles têm um perfil, depois é bem diferente. Porque o problema agora não é a idolatria, o problema agora não é uma atitude de tentar misturar os cultos pagãos com a fé que Deus revelou a Israel. A questão agora é outra, é uma atitude de desinteresse, é uma atitude de descaso. Ele vai criticar a prática do divórcio. Muitos judeus da época estavam abandonando a esposa para se casar com mulher pagã que praticava idolatria. Por isso que é tão forte a palavra de Malaquias nesse sentido. O profeta vai censurar o povo que não queria contribuir com a obra de Deus, nem dízimos, nem ofertas. E ele vai mostrar essa atitude de desinteresse, de relaxo. Mas aqui Malaquias vai prosseguir, vai falar sobre a profecia futura do sol da justiça, vai falar do mensageiro da aliança que havia de chegar, e também que o juízo divino viria mais tarde, e quando o juízo chegasse, o justo seria recompensado e o ímpio receberia punição. Ele vai, no final, reforçar que o povo deve observar as leis dadas a Israel por Moisés, e promete a vinda do Messias e do seu precursor, que é apresentado como Elias. Malaquias termina com 3 pontinhos, né? Falando que o profeta Elias virá. E quando João Batista chega, vamos lembrar, né, no Novo Testamento, ele vem no espírito e no poder de Elias. Na frase de Mateus, Elias já veio. Jesus vai falar para os religiosos da época. E exatamente essa declaração conclui o Antigo Testamento, fechando aí a época do nosso amigo Malaquias. Malaquias vai ser aí um protagonista de Deus na época do grande Império Persa. Está vendo aquele pedaço rosa pequeno ali? Aquilo é a Pérsia original. Dá uma olhada, né, na expansão em várias etapas até chegar ao ponto máximo
quando a Pérsia vai dominar até as terras gregas, dominar o Egito e vai ser um dos maiores impérios da época. Na época, a Pérsia domina a região de Israel, domina Judá, domina Jerusalém, e ele está exatamente trazendo a palavra de Deus nesse momento ainda de domínio persa, quando os persas já vão começar a enfraquecer o seu império para dar lugar aos gregos. Então vamos ver aqui a datação para a gente entender o tempo, né? 538 a.C., o primeiro grupo de judeus volta da Babilônia, agora conquistada pela Pérsia, e vai voltar para Judá. E em 520 aparecem as profecias de Ageu e Zacarias. Aliás, começam no mês de agosto, está muito claro no livro, aí nos livros que antecedem Malaquias. O segundo grupo volta em 458 com Esdras, capítulo 7 vai mostrar isso, e vem um terceiro grupo com Neemias, que vai agora reconstruir os muros da cidade. Então percebe que o povo volta do cativeiro em 3 etapas distintas, desde o ano 538 até o ano 444, ou seja, quase 100 anos demora para o povo voltar. Nesse período de desfecho aí do Antigo Testamento, nessa época próxima de Neemias, é que as profecias de Malaquias vão acontecer por volta de 420, 425, e aí nós temos 400 anos quando não surge nenhum outro livro inspirado no Antigo Testamento, que a gente chama de período interbíblico, período de silêncio, que vai de Malaquias a João Batista, e aí sim a vinda do Messias, Jesus, permite que a gente entenda isso dentro do eixo do tempo. Entendendo o cenário geográfico, histórico, direitinho, vamos ver a palavra de Malaquias na sua época para o povo que começou a ter uma atitude que merecia um redirecionamento da parte de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: